Saudações, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Michael Lopes, sou advogado, especialista em emprego e negócios, e eu vou conversar com vocês hoje a respeito dessa medida provisória chamada MP 936, é a medida provisória editada agora, recentemente, nesse mês de abril, e que tem sido noticiada em demasia aí pelos veículos de mídia, porque é uma medida provisória polêmica, já que ela mexe bastante nas estruturas do trabalho, do emprego. Tá? Então nós vamos adentrar aqui no texto legal dessa medida provisória, e eu quero já de início evidenciar para os senhores que eu não farei nesse momento nenhum juízo de valor a respeito do texto trazido pela medida provisória. Não vou tratar sobre possíveis inconstitucionalidades a respeito dos artigos ou das previsões que estão estampadas nesse texto normativo, tá bom? Pode ser que no futuro a gente faça um outro vídeo debatendo esse assunto, mas hoje o meu objetivo é trazer para vocês o conhecimento do que já está valendo e o que essa medida provisória trata. Bom, essa medida provisória, ela é uma medida emergencial e ela institui o chamado Programa Emergencial da Manutenção da Renda e da Manutenção do Emprego, tá bom? Vamos adentrar então aos detalhes dessa medida provisória. É uma medida, como eu disse, recente, foi editada no iniciozinho desse mês de abril, dia 1º de abril, apesar da data não é uma pegadinha, de fato essa medida está em vigor, está valendo. Ela possui 20 artigos, o que significa que não é um texto normativo muito longo, mas embora não seja muito longo, traz inovações em importantes institutos, sobretudo no que diz respeito ao Instituto da Remuneração do Trabalhador, que é um instituto de suma importância. Por ser um programa emergencial, meus amigos, é óbvio que ele só vai se caracterizar enquanto estiver presente os seus requisitos de validade. É um programa temporário, somente estará vigorando enquanto a emergência estiver instaurada em nosso país. Todos sabem que nós estamos vivendo em um momento muito complicado a respeito aí do coronavírus, a Covid-19, que está mudando a rotina de todo mundo, não só dos brasileiros, como pelo mundo afora, e os governos estão tomando aí diversas medidas, diversas alternativas a fim de auxiliar que esse momento crítico seja vencido, seja ultrapassado. Essa MP que nós estamos estudando hoje tem esse objetivo, tem o objetivo de fazer com que esse momento de crise seja ultrapassado da forma mais amena possível. Pode não ser a melhor solução, é uma das soluções, nós não vamos aqui, como eu já antecipei para os senhores, nós vamos aqui nesse momento fazer juízos de valores, nós vamos nos ater ao que a lei diz, ao que o texto legal está trazendo. E aí é importante a gente ter o conceito de estado de calamidade pública, que é esse momento emergencial que nós estamos vivendo. Existe um decreto legislativo que foi editado pelo Poder Legislativo, é o Decreto Legislativo número 6 de 2020, e esse decreto institui o estado de calamidade pública que vai vigorar até o dia 31 de dezembro desse ano. Portanto, está instaurado o estado emergencial com vigor até o final desse ano. Essa data é utilizada como parâmetro para esse texto legal que nós estamos estudando hoje, para essa medida provisória, mas também é utilizado como parâmetro aí para outras soluções da administração pública, e a medida provisória 927, que foi uma medida provisória anterior, também fez referência a esse período de tempo. Então, trocando em miúdos, essa medida provisória ela tem uma validade temporária que, em tese, vai até o dia 31, se ela for convertida em lei, óbvio, vai até o dia 31 de dezembro. Por que eu falei se ela for convertida em lei? Porque nós sabemos que a medida provisória ela tem um prazo legal para a produção de efeitos. Ela precisa ser convertida em lei antes que ela perca os seus efeitos. Tá? Por isso que o nome é medida provisória. Então, a partir do momento que ela for convertida em lei e o texto dela for definitivamente um texto legal, aí ela vai produzir os seus efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020, tá bom? Essa data pode ser alterada se o estado de calamidade pública se prorrogar, e pode ser também antecipada. A calamidade pública pode ser
retirada e ser antecipada para uma data mais anterior a essa, tá bom? De qualquer forma, o que temos previsto hoje é isso. Porém, isso não significa que todas as medidas previstas nesse texto terão validade até o final desse ano. Porque, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, nós veremos, ela tem um prazo mais curto. A suspensão do contrato de trabalho, também nós veremos, tem um prazo mais curto. Então significa que o empregador poderá, até o estado de calamidade pública ser extinto, adotar as medidas trazidas por essa medida provisória, tá bom? Mas não significa que, uma vez adotadas essas medidas, elas vão vigorar até o final do estado de calamidade pública. Elas podem se extinguir antes. Nós veremos tudo isso com calma. Então olha lá o que diz a medida provisória 936 no seu artigo 2º. Fica instituído o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda com aplicação durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º e tem ali uns objetivos, nós vamos falar desses objetivos depois. Aí o artigo 1º fala o seguinte: esta medida provisória institui o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, que foi o decreto que eu citei. E o que diz então esse Decreto Legislativo número 6? Ele fala que fica reconhecida a ocorrência do estado de calamidade pública com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020. Tá bom? Então, resume o que eu expliquei para vocês agora há pouco. Quais são os objetivos então dessa medida provisória? Os objetivos se resumem em basicamente dois institutos, que é o Instituto do Emprego e o Instituto da Renda. Então ele tem por objetivo preservar o emprego, preservar a renda e também manter as atividades laborais em curso, assim como as atividades empresariais em curso. E um objetivo também que a gente pode citar é a redução dos impactos sociais decorrentes dessa pandemia que nós estamos vivendo. Dentre as alternativas que são trazidas pela medida provisória, essas três são a de destaque, né, que é o pagamento de um benefício emergencial para o trabalhador, a redução da sua jornada de trabalho, que tem que ser acumulada com a redução proporcional do salário, e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Nós vamos estudar cada uma dessas alternativas previstas no texto normativo. Vamos começar então pelo benefício emergencial. Primeiro ponto: quem vai pagar esse benefício? Não é o empregador. Quem vai pagar esse benefício é a União. Não são os estados, não são os municípios, não é o Distrito Federal. Tá? É a União, é o governo federal que vai efetuar o pagamento desse benefício emergencial. Ele será devido nos dois casos: no caso de redução da jornada de trabalho, com respectiva redução do salário, ou no caso da suspensão do contrato de trabalho. Nesses dois casos, a União vai entrar custeando aí esse benefício para o trabalhador. Cabe ao empregador, vai ser o patrão que vai ficar responsável por comunicar a adoção de uma dessas medidas. Que medidas, Michael? Seja a redução da jornada, seja a suspensão do contrato de trabalho. O empregador, uma vez adotadas essas medidas, vai ter um prazo de 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia, para que o benefício então comece a ser pago. Tá? O prazo para que o benefício de fato entre na conta do empregado é de 30 dias. 30 dias contados a partir da efetiva comunicação. E aí o empregador ele precisa ficar atento, porque se ele não comunicar na data correta esse benefício e perder esse prazo aí de 10 dias, o que vai acontecer? Ele vai sofrer algumas consequências, como por exemplo, ficar responsável pelo pagamento de toda a remuneração suprimida naquele período e os encargos sociais também decorrentes disso. Então é muito bom estar atento quanto a esse prazo aí de 10 dias. Pessoal, é importante dizer que esse benefício ele não é uma antecipação do seguro-desemprego, tá? Pode ser natural aí surgir esse tipo de dúvida. Ah, Michael, eu sou empregado, estou recebendo esse benefício. Significa que lá no futuro, se eu for mandado embora, eu não vou ter direito a receber meu seguro-desemprego? Ou o meu seguro-desemprego vai ser descontado em relação às parcelas que eu recebi previamente? Não, tá? A medida provisória deixa isso claro. Embora o benefício seja calculado com base no seguro-desemprego,
o seguro-desemprego em si, ele vai ficar resguardado no caso do funcionário, do empregado ser mandado embora lá na frente. Tá? Ele continua com o direito de receber o seguro-desemprego normalmente. Tá bom? Em caso de redução da jornada de trabalho ou em caso de suspensão do contrato de trabalho, como que vai ser calculado aí o valor desse benefício? Então eu já antecipei para vocês que o benefício ele é calculado com base no seguro-desemprego. Tá? Se o empregado tiver a jornada de trabalho dele reduzida e junto com isso for reduzido também o valor do salário dele, como que vai ser o valor do benefício custeado pela União? Esse valor vai ser proporcional à redução que ele teve. Então, por exemplo, se ele teve uma redução de 50% na jornada de trabalho e, consequentemente, uma redução da sua remuneração em 50%, a União vai dar um benefício de 50% do seguro-desemprego que ele faria jus. Tá? E aí cabe uma observação muito importante. O benefício, o valor do benefício não vai suplementar a remuneração do empregado e fazer com que ele receba exatamente a mesma quantia que ele recebia antes da redução. Não é isso. Então, para ficar claro, vamos supor que o empregado tenha direito a um benefício de um seguro-desemprego de R$ 1.500 e o salário dele, a remuneração dele seja de R$ 2.000. E aí o empregador reduza a jornada de trabalho dele pela metade, corte de 50%. Consequentemente, o salário que era de 2.000 vai passar a ser de R$ 1.000. Como ele tem direito a um seguro-desemprego de 1.500, a União vai custear a metade, a mesma proporção da redução. Reduziu em 50%, a União vai dar 50% do seguro-desemprego. 50% de 1.500 é R$ 750. Tá? Então, somando os dois, R$ 1.000 pago pelo empregador, 750 pago pela União, esse funcionário vai ter direito a receber R$ 1.750. Mas lembra que a remuneração dele, o salário dele era de R$ 2.000, então ele está perdendo aí R$ 250, tá bom? Então, para ficar claro, a União ela vai ajudar, ela vai custear esse benefício, vai dar uma parcela desse benefício baseado no seguro-desemprego, mas é bom que vocês estejam atentos que o valor do seguro-desemprego ele não é igual ao valor da remuneração, tá? Ele tem uma tabelinha própria e aí é bom que vocês deem uma olhada lá na regulamentação do seguro-desemprego para saber, ele é baseado na renda, de tanto até tanto, o salário, a remuneração do seguro-desemprego é X, tá? Hoje é 1.800 e pouco o teto do seguro-desemprego. Tudo isso está tabelado aí na regulamentação própria do seguro-desemprego, tá bom? Então, esclarecido isso, vamos continuar. Então, a primeira hipótese é redução da jornada de trabalho. De acordo com a redução, o custo, o valor desse benefício vai ser baseado proporcionalmente a essa mesma redução. Uma redução de 25%, benefício de 25%. Redução de 50%, benefício de 50%. Redução de 100% da jornada de trabalho, quer dizer, a suspensão do contrato de trabalho, aí entra na segunda hipótese aí, que é o benefício de 100% do seguro-desemprego, tá bom? Só que a gente precisa estar atento ao seguinte, a medida provisória ela estabelece dois casos em que será possível a suspensão do contrato de trabalho. Para as empresas que faturaram no ano de 2019 mais do que 4,8 milhões de reais e para as empresas que faturaram menos. Então, só vai poder utilizar da suspensão em 100%, reduzir 100% da remuneração do funcionário, sem precisar o empregador arcar com nada, se esse empregador faturou no ano de 2019 menos do que 4,8 milhões. Tá certo? Se ele faturou mais do que 4,8 milhões, então ele vai ter que arcar com pelo menos 30% do benefício, tá? Do valor do benefício. 30% ele vai ter que arcar, e aí a União vai entrar com 70%. Tá certo? Entendeu? Então, no caso de suspensão do contrato de trabalho, existem duas hipóteses. Uma é a União entrar com 100% do valor do seguro-desemprego e outra é a União entrar com 70% do valor do seguro-desemprego. O restante vai ser pago, os outros 30% será pago necessariamente pelo empregador, se esse empregador faturou mais do que 4,8 milhões de reais no ano de 2019. Beleza? Vamos continuar então. Algumas pessoas não terão direito a esse benefício, tá? São elas. Primeiro, ocupantes de cargo ou emprego público. Ocupantes de cargo são os estatutários, funcionários públicos estatutários, em sua grande maioria.
E emprego público são aqueles que estão em empresa pública ou sociedade de economia mista. Empresa pública, a Caixa Econômica Federal é um exemplo, né? Então os funcionários da Caixa Econômica Federal não farão direito, assim como os funcionários, né, os empregados de sociedade de economia mista, como é o caso da Petrobras. Esses não farão direito a esse benefício. Quem mais não fará direito? Os ocupantes de cargo em comissão, aqueles cargos que são de livre nomeação, livre exoneração, e esses também não farão direito. Titulares de mandado eletivo, nossos políticos, não farão direito. Aqueles que recebem BPC, o que é BPC? É o benefício de prestação continuada. Tá? É um benefício que muitas vezes é confundido com aposentadoria, mas que não é aposentadoria. É aquele benefício destinado a pessoas idosas que não têm condições de se manter, ou não têm familiares com condições de se manter, e recebem então esse BPC, o benefício pago aí pela Seguridade Social. Tá? Quem recebe esse benefício não tem direito a receber esse outro benefício instituído por essa medida que nós estamos estudando. Aqueles que já estão recebendo seguro-desemprego, os que já estão recebendo seguro-desemprego hoje, a partir da data aqui da edição dessa medida provisória, não farão jus a esse benefício. Aqueles que recebem bolsa de qualificação profissional, essas bolsas que são custeadas pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, esses também que recebem esse benefício não receberão esse benefício que nós estamos estudando agora, emergencial. Beleza? Prosseguindo. Quem tem mais de um emprego, como é que fica a situação? Michael, eu trabalho em 2 lugares. Sou engenheiro, tenho minha carteira assinada numa empresa privada e também dou aula numa instituição de ensino. Tenho 2 vínculos de emprego. Vou ter direito a um benefício só? Não, você vai ter direito aos 2 benefícios, tá? Desde que você alcance os requisitos aí dos 2 benefícios, isto é, desde que você seja impactado de alguma forma. Havendo redução da jornada de trabalho, por exemplo, nos 2 vínculos empregatícios, você fará jus a receber os 2 benefícios. Atenção, se você é um contratado por aquele regime de contrato intermitente. Nesse caso, se você está nesse regime, você não fará jus a esse benefício. Tá? Você fará jus a um outro benefício, que é um benefício no valor de R$600 por 3 meses, que foi instituído também por essa medida provisória que nós estamos estudando. Vamos falar agora da redução da jornada e do salário, especificamente. Essa redução ela deve ser proporcional, tá? Por isso é preciso fazer aí uma ressalva quanto ao salário por hora recebido por esse empregado. Se ele teve a jornada reduzida em 25%, a remuneração dele vai ser reduzida também em 25%. Não pode ter um descompasso entre essas reduções, porque senão, na verdade, você vai estar infringindo a própria remuneração do empregado. É preciso manter é preciso que seja mantido o pagamento de acordo com o valor hora desse funcionário. Tá? Se ele ganha X reais por hora, ele vai trabalhar menos, realmente, vai receber menos, mas vai continuar recebendo o mesmo X reais por hora. O prazo máximo dessa redução é de 90 dias. Então lembra lá no início, quando eu falei que essa medida provisória ela vai valer até o dia 31 de dezembro, porque o dia 31 de dezembro é o prazo instituído hoje para esse cenário que nós estamos vivendo de calamidade pública, né? Eu falei até daquele decreto legislativo número 6. Então, nessa oportunidade eu falei para vocês também que não significa que a medida provisória valendo até o dia 31 de dezembro, as medidas instituídas por ela, como a redução da jornada de trabalho, terão eficácia de hoje até o dia 31 de dezembro. Tá? Não é isso. A gente está vendo aqui agora, no caso específico da redução da jornada e do salário, o prazo máximo estipulado é de 90 dias. No máximo, o empregado vai poder ficar nessa situação por 90 dias. E depois que for restabelecida a situação anterior, quer dizer, para ser restabelecida a situação anterior, depois que ultrapassar esses 90 dias, o empregador vai ter 2 dias para poder fazer as tratativas necessárias para reenquadrar o funcionário na sua jornada anterior e na sua remuneração anterior. Tá? E aí o texto normativo ele diz que essa redução da jornada ela vai ser extinta por 3 razões, basicamente. A primeira delas é se a calamidade pública for extinta. Nós já sabemos que a calamidade pública é até o final desse ano, 31 de dezembro. Mas por algum acaso descobrirem a vacina a situação do coronavírus, a situação for normalizada no país todo, no mundo todo, e aí foi decretado
um novo prazo com a extinção dessa calamidade pública, um novo texto legal extinguindo essa calamidade pública. Então vai ser antecipada, todas as medidas emergenciais vão ser extintas para se enquadrar novamente na normalidade. Tá? Então a primeira hipótese é se for extinta a calamidade pública. Extinta a calamidade pública, qualquer situação emergencial será extinta também. A outra hipótese, se chegar ao final do prazo do acordo. Então essa redução da jornada de trabalho, ela precisa ser acordada com o empregado. Vai ser acordado por escrito com o empregado. Nós vamos falar sobre o acordo mais à frente um pouquinho. Uma vez acordado, vai ser estipulado lá qual é o prazo. O prazo máximo é de até 90 dias. Mas o empregador pode pactuar com o empregado 20 dias, 30 dias, 60 dias, 45 dias. Aí vai ficar entre eles, né? Entre o que for combinado entre o empregador e o empregado, tá bom? Se chegar ao fim esse prazo, obviamente, essa medida emergencial chega ao fim também. E a outra hipótese é se o empregador quiser antecipar o seu retorno. E aí eu faço aqui uma observação que essa possibilidade de antecipar o retorno à situação anterior cabe unicamente ao empregador, ao patrão. O empregado ele não pode, por sua vontade, querer retornar à sua remuneração anterior com a extensão da sua jornada anterior, tá? Se não houver aí extensão da calamidade pública ou se não chegar ao fim do acordo pactuado. A única pessoa que pode tomar essa decisão por conta própria é o empregador. Aí não precisa nem de quiescência do empregado. Ele chama o empregado e fala assim, olha só, vamos extinguir isso aqui, vamos retornar à situação anterior. Eu sei que ainda estamos em calamidade pública, eu sei que o nosso contrato que nós pactuamos tinha um prazo mais para frente, mas eu estou tomando essa decisão de extinguir agora porque eu preciso das suas atividades, vou te colocar em teletrabalho, enfim. Aí é uma questão pessoal, é uma vontade, é um direito pessoal, é um direito potestativo, né, como é chamado, do próprio empregador. Ele, com sua única vontade, segundo a medida provisória, poderá antecipar o retorno do funcionário. Bom, e os percentuais? Em quanto que eu posso reduzir? Não está aberto também a única vontade do empregador, isso não. Tá? O empregador ele não pode escolher reduzir em qualquer valor a jornada de trabalho. A medida provisória ela é bem clara ao estabelecer que ele pode reduzir em 25%, em 50% e em 70% o valor da remuneração com a respectiva redução da jornada de trabalho. Bom, continuando, a duração máxima da suspensão do contrato de trabalho é para 60 dias. Então, cuidado, a redução da jornada de trabalho tem suspensão máxima de 90 dias, mas a suspensão do contrato de trabalho tem duração máxima de 60 dias. É menor o prazo. E por que é menor? Porque a consequência jurídica para o empregado é maior. Tá? Suspender o contrato de trabalho significa que ele vai ficar sem remuneração durante esse prazo. O empregador não vai ter que pagar nenhuma remuneração a ele. Tá bom? Somente a União que vai custear com o benefício, nesse caso de 100% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito. Ok? Por isso que o prazo de duração é menor. Esse prazo de até 60 dias pode ser fracionado em 2 períodos de 30 dias. Pode suspender por 30 dias, aguardar para ver como é que vai ficar a situação, suspender por mais 30 dias. Tá bom? Esse é o máximo. O empregador não paga a remuneração e não paga os encargos sociais. Essa é a vantagem para o patrão, para o empregador. Quem vai pagar, como eu já falei, vai ser somente a União que vai custear o benefício. A medida provisória evidencia que todos os benefícios serão devidos ao empregado durante a suspensão. Que benefícios são esses? Bom, só é possível imaginar que são os benefícios que o empregador dá para o empregado em razão do vínculo de emprego. Benefícios estes que não são a remuneração em si, o salário em si. Então, é importante estar atento que a medida provisória está prevendo aqui a suspensão da remuneração, mas ao mesmo tempo em que ela tira das costas do empregador esse fardo de pagar ao empregado a sua remuneração enquanto este estiver com o contrato de trabalho suspenso, a própria MP, a própria medida provisória,
diz que serão devidos os benefícios, todos os benefícios serão devidos ao empregado durante o período de suspensão. Então, muita atenção aos benefícios, como por exemplo, plano de saúde, esses continuam sendo devidos, tá bom? E outros benefícios aí que eventualmente o empregador pague aos seus empregados. Muito cuidado com fraude, tá? O que isso quer dizer? Pode ser que ocorra aí a suspensão, né? Faça-se esse acordo com o empregado de suspensão do seu contrato de trabalho e na verdade o empregado vai para casa e continua sendo requisitado pelo seu patrão, né? Seja para prestar serviço por teletrabalho, ainda que seja por WhatsApp, Facebook, rede social de forma geral, né? Ainda que seja por mensagem de texto, acesso remoto, enfim, home office, não é suspensão do contrato de trabalho. Então fique muito atento, porque se houver esse desvirtuamento, vai ser descaracterizada a suspensão do contrato de trabalho e aí o empregador, obviamente, vai dever a remuneração do período, tá? Então não pode haver requisições ao empregado. Se o contrato de trabalho dele está suspenso, ele não presta serviço e também não recebe por isso. Não pode haver requerimentos, tá? Sob pena disso se caracterizar como antecipação do fim do contrato. E durante esse todo período aí, em que ele foi requisitado a prestar os seus serviços, ele pode fazer jus ao recebimento da remuneração. A suspensão terá fim e o contrato deve ser restabelecido em 2 dias. Esses dias não são úteis, são 2 dias corridos, assim como ocorre na redução da jornada de trabalho que nós já estudamos. Aqui, no caso da suspensão, uma vez que seja extinta a causa da suspensão do contrato de trabalho, o empregador terá 2 dias para restabelecer a situação anterior do seu funcionário. E aí as previsões de extinção dessa medida são as mesmas das previsões que nós vimos no caso da redução da jornada de trabalho. Isto é, a extinção da calamidade pública, se chegar ao fim o acordo que foi pactuado entre as partes, ou se o empregador quiser ele próprio antecipar o fim dessa medida. Ficou claro isso? As mesmas ressalvas que eu fiz lá valem aqui também para essas causas de extinção dessa medida que pode ser adotada pelo empregador. Garantia provisória do emprego é um benefício que está totalmente ligado com um dos objetivos da medida provisória 936, que é a manutenção do emprego. Tá? Então, a garantia provisória do emprego diz respeito a esse objetivo que nós estudamos lá no iniciozinho da nossa conversa de hoje, que é justamente a manutenção do emprego. Enquanto nós estivermos nessa situação de calamidade pública, o empregador poderá adotar essas medidas que nós vimos, redução da jornada ou suspensão do contrato de trabalho. Se ele optar por uma ou por outra, o empregado terá a garantia de que não poderá ser mandado embora durante um período de tempo. Tá? Durante todo o período em que ele ficar submetido a essa norma especial, seja pela redução da jornada, seja pela suspensão do contrato de trabalho, durante esse período ele não pode ser mandado embora. E depois que ele retornar às suas atividades normais, com a remuneração anterior, com o contrato de trabalho anterior, quando ele retornar, quando ele regressar, ele vai ter estabilidade no seu emprego, a garantia do seu emprego, por período igual ao período do seu afastamento das regras normais. Quer dizer o seguinte, se ele ficou lá com os 90 dias trabalhando com a redução da sua jornada de trabalho, durante esses 90 dias ele não pode ser mandado embora, ele tem garantia provisória de emprego, e assim que concluir esses 90 dias ele terá mais 90 dias de estabilidade. Ficou claro? Não pode ser mandado embora. E aí, para a gente concluir, vamos falar um pouquinho sobre o acordo individual e o acordo coletivo. Em alguns momentos eu já antecipei para os senhores que o pagamento desse benefício, melhor dizendo, esse benefício emergencial instituído por SMP, dependerá necessariamente da redução da jornada de trabalho e a redução respectiva e proporcional do salário ou da suspensão do contrato de trabalho. Isso precisa ser regulamentado por meio de um acordo. Esse acordo, que será celebrado entre o empregador e seus funcionários, seus empregados, será feito de 2 formas. Ou será por um acordo individual, direto com o empregado, ou será por um acordo coletivo, isto é, com a participação do sindicato
da categoria profissional. Em que situação se aplica um, em que situação se aplica outro. O acordo coletivo, minha gente, poderá sempre ser aplicado, tá? Em qualquer situação. Chama o sindicato, faz um acordo coletivo e aí instaura então a medida escolhida, tá? O acordo coletivo então ele é sempre aplicável. As restrições cabem ao acordo individual. Nem sempre o empregador poderá chamar o empregado e com ele pactuar a medida necessária, tá? A medida provisória ela deixa claro que o acordo individual ele só é possível em alguns casos específicos. O primeiro deles, o empregado que recebe até R$ 3.135. R$ 3.135 ou menos do que isso, pode ser feito um acordo individual direto com o empregado. Se o empregado recebe mais do que isso, a princípio não pode ser feito por acordo coletivo, por acordo individual, perdão. Porém, se o empregado, esse empregado que recebe mais do que 3.135, possui diploma de nível superior, primeiro requisito, possui diploma de nível superior. Segundo requisito, a sua remuneração é superior a R$ 12.202,12. Da onde esse valor, Michael? É o dobro do teto da remuneração do regime geral de previdência social. Tá? A medida provisória pega qual é o limite, qual é o máximo que o regime geral de previdência social paga para os seus beneficiários. 6.100 e pouco, 6.101 os quebrados, né? O dobro disso é o teto para se alcançar esse requisito aqui. Então, somente aqueles empregados que recebem mais do que R$ 12.202,12 e que mesmo assim possuem um diploma de nível superior é que poderão pactuar diretamente com o empregado, com o empregador, tá? Por meio de um contrato escrito individual. Nesses dois casos, quais casos, Maio? Empregado que recebe até R$ 3.135, ou empregado que recebe mais do que R$ 12.202,12 e que tenha diploma de nível superior. Nesses dois casos, vale acordo individual. Tá? Fora esses casos, necessariamente, essas medidas terão que ser adotadas com acordo coletivo, participação do sindicato da categoria. E aí vocês podem me perguntar, por que dessas restrições? Num primeiro momento parece estranho, né? Porque se a intenção é proteger o trabalhador, então aqueles que recebem menos do que R$ 3.135 é que deveriam ter a proteção do acordo coletivo. Com eles não deveria ser possível pactuar diretamente, deveria ter necessariamente a participação do sindicato. O que acontece aqui, minha gente, essa é a minha conclusão, é que essa medida provisória tentou proteger, na verdade, quem ganha mais. Tá? E por que isso? Porque quem ganha mais vai ter um prejuízo maior do que quem ganha menos, proporcionalmente falando. Vamos lá no exemplo, naquele primeiro exemplo que eu dei lá atrás. Imagina um funcionário que ganha R$ 2.000 e que teria direito a um seguro-desemprego de R$ 1.500. Tá? Então qual é a remuneração dele? O salário, R$ 2.000. Qual é o valor do seguro-desemprego? R$ 1.500. E ele sofre a redução da jornada em 50%. Ele passa então a receber pelo empregador dele R$ 1.000, a metade. E aí qual é o valor do benefício? Se ele reduziu pela metade, a União vai custear pela metade o valor do seguro-desemprego. Se o seguro-desemprego é de R$ 1.500, o valor do benefício será R$ 750. Já vimos esse exemplo. E aí qual vai ser o total que ele vai receber? R$ 1.750. A remuneração inicial dele era 2, está recebendo agora R$ 1.750. Teve uma redução de 250. Beleza? Guarda isso. Agora vamos para um outro exemplo. O funcionário ganha R$ 10.000. R$ 10.000. E aí ele teve a redução de 50% da jornada dele, com a redução do salário em 50%. Passou a receber do empregador quanto? R$ 5.000, a metade. Qual vai ser o valor do benefício que ele vai receber para complementar a renda dele? O máximo que o seguro-desemprego paga é algo em torno de R$ 1.800, tá? Então a metade de 1.800, que vai ser o valor do benefício, R$ 900. Quanto que ele vai ganhar? R$ 5.900. Qual foi a redução real dele? R$ 4.100. Tá? Então, enquanto um teve a redução de R$ 250, o outro teve a redução de R$ 4.100. Então, proporcionalmente, aqueles que estão nessa faixa entre 3.135 até esse limite de 12.202, esses necessariamente precisarão
está sindicalizados. Está sindicalizados, precisarão ter o seu acordo pactuado por meio de representação do sindicato da categoria. Justamente porque a perda final para eles será maior. Essa é a conclusão que eu tiro do porquê dessas regras. Tá bom, minha gente? Então, aqui nós encerramos a nossa prévia apresentação da medida provisória. Espero que tenha sido produtivo, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Tá? Recomendo a leitura da medida provisória. E a coisa está tão dinâmica que eu tenho certeza que essa polêmica não vai se extinguir aqui. Nós vamos ter ainda outras ações sendo adotadas. Já temos aí conhecimento de partidos políticos que ingressaram com ações de inconstitucionalidade, questionando essa medida provisória, sobretudo no que diz ao princípio da irredutibilidade do salário do funcionário, do trabalhador, né? Então tenho certeza que teremos ainda muitas novidades circulando em meio desse tema, tá bom? De qualquer forma, agradeço a atenção de vocês, tenham todos um bom estudo e nos vemos na próxima. Forte abraço!